A maconha realmente apodrece o seu cérebro? As novas descobertas da neurociência vai muito além do que você imagina. São efeitos profundos, silenciosos, e você vai se impressionar. Há alguma mudança na estrutura cerebral? É mito ou verdade que pode causar esquizofrenia e demência? E o que acontece no cérebro do adolescente que usa maconha? É exatamente isso que o canal Filho do Tempo vai te mostrar agora. Você sabia que o uso frequente da maconha pode literalmente encolher partes do seu cérebro? Não é metáfora, não é exagero. É o que a neurociência tem mostrado em diversos estudos, principalmente nos últimos anos, com exames de imagem que conseguem medir o tamanho de estruturas cerebrais de usuários de cannabis. O nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios. Uma parte essencial dessas células se concentra nas regiões como hipocampo e córtex pré-frontal. O hipocampo é como um HD da nossa memória. É nele que guardamos e organizamos informações. O córtex pré-frontal é a nossa central de decisões. Controla o planejamento, o autocontrole, o foco e a capacidade de resolver problemas. Quando uma pessoa usa maconha com frequência, especialmente quando começa na adolescência ou juventude, essas regiões tendem a apresentar um encolhimento, ou seja, uma redução no volume. E isso não é teoria. Estudos com ressonância magnética volumétrica conseguiram medir essa redução de tamanho no cérebro de usuários crônicos. Um estudo publicado em 2024 na revista Current Addiction Reports avaliou imagens de ressonância magnética de mais de 1.000 pessoas e confirmou que usuários crônicos de maconha apresentam redução significativamente no volume do hipocampo. Essa redução estava associada a pior desempenho em testes de memória e aprendizado. O efeito era ainda mais acentuado em quem começou a usar antes dos 18 anos. Outro estudo publicado na JAMA Psiquiatria em 2021 mostrou que adolescentes com uso frequente de maconha apresentavam um volume menor no hipocampo e na amígdala cerebral, que regula emoções como medo e ansiedade. Essas alterações não se revertiam totalmente, mesmo após um ano de abstinência. O sistema endocannabinoide, que existe naturalmente no nosso corpo, regula várias funções cerebrais, inclusive o desenvolvimento das conexões entre os neurônios. Quando o cérebro está em formação, ele é muito sensível ao excesso de THC, o principal componente psicoativo da maconha. Esse excesso de THC desregula o funcionamento dos neurônios, prejudica a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de formar novas conexões, e com o tempo pode levar à perda ou atrofia de algumas células em regiões importantes como o hipocampo. A verdade é que, enquanto muita gente acredita que a maconha é só uma erva inofensiva, o seu cérebro pode estar literalmente perdendo espaço para pensar, memorizar, decidir. O uso de maconha pode aumentar o risco de demência. O que a ciência já sabe? Agora presta atenção nessa informação, porque ela pode te surpreender. Um estudo publicado em 2024 mostrou que pessoas que tiveram atendimentos de emergência relacionado ao uso de maconha tiveram um risco de até 72% maior de desenvolver demência nos anos seguintes. Isso mesmo, a maconha e a demência, uma relação que muita gente desconhece, mas que a ciência já começa a entender melhor. Mas o que é demência afinal? Demência não é uma doença específica, mas um conjunto de sintomas que afeta funções cognitivas como memória, atenção, linguagem, raciocínio, capacidade de tomar decisões. A forma mais conhecida, e que com certeza você já ouviu falar, é a doença de Alzheimer, mas existem vários tipos. O problema é que, uma vez que essas áreas do cérebro são afetadas, a perda da função costuma a ser progressiva e irreversível. E o que a maconha tem a ver com isso? Um estudo publicado no JAMA Neurology em fevereiro de 2024 acompanhou 103.000 pacientes que
que buscaram pronto-socorro por problemas relacionados ao uso de maconha. Esses pacientes tiveram até 72% mais chance de desenvolver demência nos 5 anos seguidos em comparação com pessoas que não tiveram histórico de problemas com cannabis. Ou seja, a cannabis foi um fator independente de risco para a demência. Como isso pode acontecer? O THC, principal componente psicoativo da maconha, interage com os receptores CB1 do sistema endocannabinoide, presentes em áreas fundamentais para o aprendizado e a memória, como o hipocampo e o córtex cerebral. E esse excesso de ativação de receptores pelo THC pode alterar a comunicação entre os neurônios, promover inflamação cerebral e prejudicar a capacidade do cérebro de formar novas conexões. Além disso, o THC em altas doses pode induzir estresse oxidativo, o que danifica neurônios a longo prazo. O risco é maior em pessoas que começam a usar muito cedo, como adolescentes e jovens adultos, em usuários crônicos e frequentes e em quem utiliza maconha de alta potência com alto teor de THC. E outra informação importante é que o dano vai se acumulando com o tempo. Se por um lado a maconha pode parecer inofensiva a curto prazo, por outro, o que os estudos mostram é que o cérebro pode estar pagando essa conta anos depois com perdas que não têm volta. A maconha também afeta a sua memória de trabalho. E por que isso pode ser mais sério do que parece? Você pode até achar que fumar maconha de vez em quando não vai atrapalhar em nada a sua mente, mas estudos recentes mostram que a cannabis tem um efeito direto e preocupante sobre a sua memória de trabalho, justamente aquela que você mais precisa no dia a dia, para estudar, trabalhar, aprender uma nova habilidade ou até mesmo manter uma conversa. A memória de trabalho é como um bloco de notas temporário do cérebro. Ela é que permite fazer cálculos de cabeça, lembrar o começo de uma frase quando você ainda está escutando o final, segurar uma informação na sua mente enquanto você faz outra coisa, como lembrar o caminho enquanto conversa. Essa função acontece principalmente no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo planejamento, pelo controle da atenção e pela tomada de decisão. O que acontece com essa memória em quem usa maconha? Quando você usa maconha, o THC, tetrahidrocannabinol, se liga aos receptores CB1 no cérebro. Esses receptores estão presentes nas regiões importantes para o funcionamento da memória, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. O excesso do THC atrapalha a comunicação entre os neurônios, o que dificulta manter ativa essa área de armazenamento temporário. E o resultado é a dificuldade para manter o foco, o esquecimento rápido de informações novas e a menor capacidade de organizar pensamentos. Um estudo publicado em 2023 na JAMA Network Open analisou imagens cerebrais de 1.120 adultos, incluindo usuários frequentes e não usuários de cannabis, e mostrou que usuários frequentes apresentam atividade cerebral reduzida no córtex pré-frontal durante tarefas que exigem memória de trabalho. Isso significa que o cérebro desses usuários precisa se esforçar muito mais para manter uma simples sequência de informações, e mesmo com mais esforço, o desempenho deles foi significativamente pior do que o de não usuários. Outro estudo, também em 2024, reforçou que o comprometimento da memória de trabalho pode persistir mesmo em usuários que interrompem o consumo, especialmente se o uso começou na adolescência. Memória de trabalho não é só um detalhe técnico, ela é responsável por aprender novas informações, seja um idioma, uma profissão ou uma posição, por exemplo, de jiu-jitsu, organizar ideias para resolver problemas ou tomar boas decisões e controlar impulsos e reagir com inteligência em situações de pressão. Ou seja, prejudicar a memória de trabalho é como tentar construir uma casa com cimento fraco. A base que sustenta tudo começa a falhar. O problema não é esquecer onde você deixou a chave. O problema é que,
A sua memória de trabalho falha, você começa a esquecer o que estava fazendo enquanto procurava a chave. Como a maconha bagunça as redes do seu cérebro. Agora imagina o seu cérebro como uma cidade enorme, cheia de ruas, avenidas, pontes ligando todos os bairros. São essas conexões que fazem você pensar, aprender, lembrar e decidir. Agora imagina se algumas dessas pontes começassem a quebrar ou a funcionar mal. É exatamente isso que a ciência tem observado no cérebro de quem usa maconha com frequência. Uma alteração real nas conexões entre os neurônios, o que chamamos de alteração de conectividade cerebral. Nosso cérebro funciona como uma grande rede, onde diferentes áreas são ativadas e se comunicam entre si através de impulsos elétricos e sinapses. Temos aí a conectividade funcional e estrutural. Quando essas conexões estão funcionando bem, você tem uma boa memória, consegue prestar atenção, controlar suas emoções e aprender novas habilidades. Mas, se essas conexões falham ou se reorganizam de forma errada, tudo isso começa a desandar. Um estudo publicado na revista Scientific Reports em 2023 analisou imagens de ressonância magnética funcional de jovens usuários de cannabis e descobriu alterações de conectividade entre o córtex pré-frontal e o hipocampo, que são áreas fundamentais para a memória e planejamento. Redução na conectividade funcional na rede modo padrão em usuários de maconha, concluindo que quanto mais precoce o início do uso e maior a frequência, maior é a alteração observada. Outro estudo, do JAMA em 2022, mostrou que a substância branca, que é a estrutura física que conecta as regiões cerebrais, está comprometida em usuários de longa data, reduzindo a eficiência na transmissão de informações entre as áreas cerebrais. Tá, mas o que isso significa na prática? Um cérebro com conectividade alterada, ele tem mais dificuldade para integrar informações. Por exemplo, juntar memória com a atenção, com o planejamento para tomadas de decisões. Prejudica também o controle emocional e aumenta a impulsividade. E pode também atrapalhar no aprendizado de novas habilidades, porque a rede que conecta a memória fica menos eficiente. É como tentar acessar a internet com um cabo danificado. O sinal chega, mas chega falhando, lento ou não chega. E o pior, quanto mais jovem começar o uso, maior é a bagunça nas conexões. Isso acontece porque na adolescência o cérebro está juntamente no pico de formação dessas redes. É quando o sistema está puxando os fios, que vão conectar as regiões que formam o cérebro adulto. Se nesse período o cérebro recebe muito THC, ele perde a chance de organizar essas conexões de forma correta. Quando as conexões do seu cérebro falham, não é só a memória que sofre, é toda a rede que sustenta quem você é, o que você aprende e como você decide. O preço invisível na saúde mental. Essa é talvez uma das informações mais importantes que quase ninguém te conta sobre a maconha. Usar cannabis, principalmente em grandes quantidades ou com alta concentração de THC, pode multiplicar o risco de desenvolver psicose ou esquizofrenia. E esse risco não é pequeno. Pasmem, ele pode ser até 5 vezes maior em alguns grupos, principalmente entre jovens. Psicose é quando a pessoa perde o contato com a realidade. Isso pode incluir delírios, quando a pessoa acredita em coisas que não são reais, como pensamentos de que está sendo perseguido e de que tem alguém querendo matá-lo. Alucinações, a pessoa pode ver ou ouvir coisas que não existem. Pensamentos confusos e desorganizados. A esquizofrenia é um tipo específico de transtorno psicótico, crônico e que afeta também a percepção, causando alucinações, o pensamento, causando delírios, e prejudica as emoções e o comportamento social. Não é loucura, como muitos dizem. É uma doença mental séria, complexa e que geralmente aparece no final da adolescência ou no início da vida adulta. Um estudo de 2023, publicado no NIDA, em parceria com a Universidade de Copenhague, analisou mais de 6 milhões de pessoas na Dinamarca. Jovens com transtorno por uso de cannabis tinham um risco de quase 5 vezes maior de desenvolver esquizofrenia em comparação com aqueles que não usavam. O risco
foi ainda mais alto entre os jovens entre 16 e 25 anos. Um outro estudo de meta-análise publicado no Lancet em 2019 já havia mostrado que pessoas que usam maconha de alta potência, ou seja, um THC acima de 10%, têm um risco de 3 a 5 vezes maior de episódios psicóticos. E como isso acontece? O THC, em doses altas e frequentes, bagunça o sistema endocannabinoide, especificamente nas regiões ligadas à percepção da realidade e ao processamento das emoções, como o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala e o córtex temporal. Quanto mais jovem o cérebro, maior o risco, porque essas áreas ainda estão em desenvolvimento. Existem fatores que aumentam ainda mais o risco, como começar a usar na adolescência, uso diário ou quase diário, consumo de variedades de cannabis com THC muito alto e baixo CBD e quem tem histórico familiar de transtornos mentais. Não é só uma viagem. O que começa como uma brisa pode terminar em um labirinto mental no qual você não consegue sair. E o mais perigoso é que, para muitos, esse risco não aparece no primeiro baseado. Ele se acumula silenciosamente até que um dia explode. Adolescente que fuma maconha, o cérebro nunca mais volta a ser o mesmo. Se existe uma fase da vida em que o uso de maconha pode causar os piores estragos no cérebro, é a adolescência. A verdade é que a maconha não é tão inofensiva quanto muita gente imagina. A ciência, principalmente nos últimos anos, tem mostrado que o impacto no cérebro é real, profundo e em alguns casos irreversível. Não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer, mas para entregar a informação mais atual e verdadeira, para que você possa tomar suas decisões de forma consciente. Se esse vídeo te surpreendeu ou se você acredita que mais pessoas precisam disso, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Aqui é o canal Filho do Tempo. A gente fala de neurociência, curiosidades médicas, do cérebro humano e o futuro da mente, sempre trazendo ciência de verdade, de um jeito claro, direto e que qualquer um pode entender. Nos vemos no próximo vídeo, porque o tempo passa, mas o conhecimento esse fica.